Desde criança, eu sempre quis aprender inglês. E antes mesmo de ter essa matéria na escola, eu já queria aprender. E como muitos, eu sempre começava a estudar, todo focado com aquela ânsia de aprender, toda aquela animação, e 2 dias depois eu voltava a fazer nada e esquecia. E era como o Minecraft. A cada 6 meses batia aquela vontade gigante de jogar, e um tempo depois já tinha enjoado e parado. Eu demorei para perceber, mas o motivo de não aprender inglês não era a falta de dinheiro, não era a falta de tempo, era simplesmente porque eu não queria o suficiente. Duro de ouvir? Talvez. Mas é verdade. A gente vive dizendo que quer aprender inglês, mas no fundo a gente só gosta daquela ideia de saber o inglês. A gente quer o resultado, mas não quer o caminho. Se você realmente quisesse, já teria começado, teria mantido a rotina e teria parado de dar desculpinha. E calma, eu não tô te julgando. Eu tô falando isso porque eu já fui exatamente assim. Hoje eu sei que para aprender, você só precisa apostar no óbvio. E não precisa ficar estudando por 3 ou 4 horas, porque se você começar assim, com certeza você vai desistir em pouco tempo. Esse vídeo tem como foco te mostrar que não é difícil, e você só não aprende porque nunca começou a estudar e continuou. Toda grande jornada começa por um pequeno passo. Pode acreditar que se você tirar 20, 30, 40 minutos do seu dia para ver algo em inglês, eu te garanto que ainda esse ano você vai estar avançado nesse idioma. E você não vai precisar ficar pagando aqueles cursos que você vê na internet ou até mesmo presencialmente. No YouTube tem muito canal bom que ensina inglês de verdade. E nesse vídeo eu vou te mostrar um caminho de como você pode aprender, por onde começar e principalmente como começar, assim como eu estou fazendo. Vamos lá, o que eu preciso entender para aprender inglês? Muitos aí devem estar falando: "Ai, mas eu não tenho tempo para ficar assistindo coisa em inglês". Então inclua inglês na sua rotina, assistindo coisas que você já assistiria, mas agora em inglês. E outra, se você não tem tempo para tirar pelo menos 40 minutos do seu dia para aprender algo novo, uma nova habilidade, você sempre vai ficar na mesmice. E eu não sei vocês, mas eu odeio não evoluir. O primeiro passo para aprender de verdade o inglês é a imersão no idioma. Ela é essencial. Sempre que puder, veja vídeos, leia, mesmo que você não entenda nada. Pode ser meio chato, mas cada vez que você assiste algo em inglês, você aprende novas palavras, novas frases e assim cada dia mais você melhora um pouco. Claro, você precisa traduzir as palavras que você não sabe, até porque você não vai descobrir a tradução com o poder da mente. E daqui a pouco eu vou te falar o melhor jeito de conseguir algumas traduções e ainda aprender a pronúncia. Mas antes disso, tem um canal no YouTube que me ajudou demais, que é esse cara aqui. Ele faz vlogs com um tipo de interação onde você consegue entender muito mais falas e aprender novas palavras e frases, pode ser pelo contexto, pelas imagens, pelas expressões corporais e aos poucos o seu cérebro vai começando a entender mais e mais. É assim que as crianças americanas aprendem a falar inglês. Ninguém ensina gramática para um bebê. Ele aprende por repetição e convivência. Você aprendeu a falar português assim. E você pode fazer a mesma coisa no inglês. Em falar em to be, na escola de vocês ensinaram o verbo to be por quanto tempo? Porque quando eu estudava, falaram sobre isso do 6º ano até o 1º ano do ensino médio. E tenho certeza que iriam falar isso até eu terminar a escola. Mas infelizmente ou felizmente, eu fui obrigado a fazer EJA, então reduziram as matérias e tiraram o inglês. Mas eu tenho quase certeza que eles continuariam ensinando o verbo to be até eu terminar a escola. Sendo que só são 6 palavras que você precisa memorizar. E eles colocam essa dificuldade imensa na cabeça dos alunos. Tá, pode até ser que 99% dos alunos só estavam lá para zoar e não estudar, mas ainda assim é fácil. Porque a imersão no inglês é essencial. Para você ser bom no inglês, você precisa ser bom nessas 4 habilidades: reading, ler, writing, escrita, speaking, falar, e o listen, audição. O listen é uma das partes mais desafiadoras e chatas do inglês, pelo menos para mim, porque envolve muito mais do que apenas saber o significado das palavras, porque quando você lê, tem um tempo para pensar, analisar e até mesmo procurar no dicionário. Mas quando alguém fala, tudo aquilo acontece em tempo real. E o maior problema é que os nativos falam muito rápido. Eles engolem palavras, cortam alguns sons e ainda misturam expressões que você nunca viu antes. Se liga nisso aqui. Agora me fala, que porra que ele falou aqui? O outro ponto é que, no começo, o seu cérebro ainda não está treinado para reconhecer alguns sons no inglês. Muitos sons são completamente diferentes do português. Então, mesmo que você conheça a palavra escrita, não reconhece quando alguém pronuncia. E isso é muito comum. Por isso, se você quer realmente desenvolver o listen e nas outras partes,
Você precisa se expor ao inglês todos os dias. Séries, filmes, YouTube, podcasts. Mesmo que no começo pareça que você não entende nada. Não é que pareça. Você não entende nada. O principal é que você continue. Com o tempo, seu ouvido vai se acostumar com os sons, sua mente vai começar a captar padrões e tudo isso começa a fazer mais sentido. O Listen não é sobre entender tudo, mas sim se acostumar. Agora eu vou deixar algumas recomendações de sites para você assistir. Se você quer assistir séries, filmes, desenhos que é recomendado porque eles usam uma linguagem mais fácil para as crianças entenderem. Summer break. So do you want cheese on that, hon? Sure, Pie. A time for leisure, recreation, and taking her easy. Unless you're me. Eu recomendo esse site aqui. Aqui tem tudo o que você imaginar. Eu só uso ele para assistir. Se você quer assistir animes, eu recomendo esse daqui. Lá vai ter qualquer anime que você procurar. Pode ir lá que você vai gostar. Se você quer aprender com jogos, eu recomendo esse canal no YouTube. Lá ele ensina inglês com cenas de jogos no geral. Ele é muito bom, eu aprendi muito com ele. Tem uma forma de aprender uma nova habilidade, que pode ser até útil para quem tem computador, e de quebra aprender novas palavras em inglês, que é aprender a digitar rápido e sem olhar no teclado. Eu aprendi várias palavras dessa maneira. O site é o Type Club. Lá você aprende do zero a digitar, e quanto mais você digita em inglês, mais você memoriza algumas palavras. O bom é que você traduz as palavras que você não sabe, claro. O que eu preciso aprender? Primeiramente, o que é a fluência em algum idioma? Muita gente acha que a fluência em inglês é falar igual nativo, mas não é isso. Fluência é quando você consegue se comunicar com naturalidade. Você consegue entender o que as pessoas falam, responder com segurança, mesmo que com alguns erros, e seguir uma conversa sem travar. De acordo com alguns sites que eu pesquisei, você precisa saber entre 1.500 a 3.000 palavras para atingir um nível avançado no inglês. E aí que vem um detalhe importante. No inglês, tem palavras que aparecem o tempo inteiro, tipo get, take, make, go. E são essas palavras que você precisa aprender. As palavras que são mais usadas. E não só isso. Tem muitas palavras que, ao depender do contexto, possuem significados diferentes. Por exemplo, o verbo get. Ele pode significar pegar, receber, entender, chegar. Tudo isso em uma palavra só. Inclusive, esses dias eu fiquei impressionado com uma palavra, que é conhecida por ser a palavra mais complexa do inglês. Run. Ela tem 645 significados diferentes, dependendo do contexto. E aí que tá. Ninguém vai precisar memorizar tudo isso. Até mesmo os nativos não precisam memorizar tudo isso. E sim memorizar os significados mais possíveis dessas palavras. Aqui vão algumas coisas que você precisa aprender no inglês. Verbos básicos. Pesquise os verbos mais utilizados no inglês e coloque eles na cabeça. Aprenda, memorize. Verb phrasal, que são verbos onde, quando juntos com preposições ou advérbios, mudam totalmente o significado. Como, por exemplo, look é olhar e for é para. Quando juntos, formam o verbo procurar, mudando totalmente o significado e fazendo quem não conhecer se perder totalmente. Aqui eu recomendo que você vá pausando e tirando o print do que está na tela, porque você vai precisar. Palavras de conexão e estruturais. São palavras que ligam ideias dentro de uma frase. Elas são essenciais para deixar a frase mais fluida e com sentido. Sem essas palavras, você fala tudo cortado e sem lógica. Palavras de direção ou localização. São palavras que servem para mostrar onde algo está ou para onde vai. Elas indicam posição, movimento, distância ou direção. Por isso é importante que você aprenda. Pronomes e auxiliares. Eu acredito que eu não vou precisar explicar o que são pronomes, né? Se eu preciso, primeiro vai estudar um pouco de português também, por favor. Já os auxiliares são verbos onde são usados para formar perguntas, negar frases, dar suporte ao verbo principal. Eu queria dar uma dica sobre essa palavra. O would seria como se fosse o uria das palavras. Mas como assim? Imagine a frase eu ajudaria você. Em inglês seria traduzida para I would help you. O would sempre vem antes do verbo. Então, explicando melhor, sempre que você quiser falar algo do tipo eu faria, eu iria, nós iríamos, use o would mais o verbo. Adjetivos e expressões do dia a dia. Adjetivos são palavras que descrevem algo ou alguém. Eles dizem como a coisa é, como parece, ou como faz você se sentir. Como, por exemplo, funny, smart, sad, happy e muitos outros.
Expressões do dia a dia. São basicamente frases prontas que os nativos usam o tempo todo. São aquelas frases que você não traduz palavra por palavra, porque o significado vem do uso. What's up? No way, my bad, never mind. E muitas outras, como deve estar aparecendo aí na tela. E agora você deve estar se perguntando, como é que eu vou conseguir memorizar tudo isso? Minhas dicas lá no último vídeo também são muito importantes e úteis para quem está querendo aprender inglês. Corre lá que vai te ajudar demais. Como aprender e treinar. Essa é a melhor forma, ao meu ver, de aprender traduções, como construir frases em inglês, como aprender a ler e também a pronúncia. Depois de ver o tanto de coisa que é para você memorizar, deve ter uma pergunta na sua mente. E você ainda disse que eu não aprendo porque não quero? Mas é como eu disse no começo do vídeo. Eu preciso que você pare de ficar tanto tempo fazendo nada produtivo e tire um tempo do seu dia para você fazer o que eu vou te falar agora. O ChatGPT é incrível e você pode usar essa IA ao seu favor. Eu tô aprendendo recentemente o inglês e dou graças a Deus que tem essa IA. Ela tá me ajudando demais e eu tenho certeza que vai te ajudar também. O que eu mais gosto no ChatGPT é que quando você pesquisa alguma tradução de alguma palavra, ele não só te dá a tradução, como do Google Tradutor, mas sim te dá uma explicação de como é usado, onde é usado e as possíveis traduções, que, como eu disse anteriormente, algumas palavras têm vários significados. Primeiramente, você precisa aprender os pronomes e verbos. Então, tudo que você não souber, pergunte ao ChatGPT. Tudo, absolutamente tudo, ele vai te ajudar. Peça uma tabela com pronomes, peça uma lista com verbos mais usados e depois vá perguntando e perguntando. Aqui não tem muito o que eu falar. Você já sabe o que precisa estudar, então agora vai dar sua criatividade. O ChatGPT é seu maior aliado nessa e, sem sombra de dúvidas, o seu pior inimigo é você mesmo. Pare de perder tempo. Tudo que eu recomendei vai estar aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, porque não custa nada, não demora mais que 5 segundos e vai me ajudar demais. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.